A influenciadora Cíntia Chagas teria sugerido ao então marido, o deputado estadual Lucas Bove, que o casal adotasse uma relação aberta, mas apenas com mulheres. A informação foi divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin em seu canal no YouTube nesta segunda-feira, com base em trechos do processo de separação, que tramita sob sigilo. De acordo com Feltrin, a proposta teria sido feita cerca de 3 meses após o casamento. Cíntia teria dito: "Você sai com a mulher que você quiser e eu saio com a mulher que eu quiser." Bove teria recusado a ideia imediatamente, justificando sua recusa com base em sua postura política conservadora. A discussão entre os dois, ainda segundo o colunista, teria se estendido e se tornado pública durante o casamento de um amigo político do deputado, no dia seguinte. Após a separação, Cíntia teria advertido o ex-marido de que a divulgação de informações sobre o relacionamento poderia resultar em multa de R$1 milhão, conforme cláusula prevista no processo de divórcio. Feltrin afirmou ainda que a influenciadora teria se irritado com fotos de Bove ao lado de outras mulheres, entre elas a vereadora paulistana Zoe Martins e a influenciadora Pietra Bertolazzi, publicadas após o término. O casamento entre Cíntia Chagas e Lucas Bove chegou ao fim em agosto de 2024, poucos meses após a cerimônia. Em setembro daquele ano, Cíntia registrou boletim de ocorrência acusando o ex-marido de violência doméstica. O caso evoluiu e, em outubro de 2025, o Ministério Público de São Paulo solicitou medidas cautelares contra o deputado, incluindo pedido de prisão preventiva. Em um depoimento emocionado no programa Globo News Debate, a influenciadora fez um gesto de autocrítica ao reconhecer que foi injusta com o movimento feminista nos últimos anos. Ela foi convidada para participar ao lado de Manuela Dávila, ex-deputada federal. Durante a participação, Chagas relembrou os episódios de agressões sofridas e o que a levou a criticar as feministas após esses acontecimentos. A influenciadora, que tem um histórico de postura conservadora, contou que foi melhor acolhida pelos movimentos de defesa das mulheres do que pelos aliados da extrema-direita. Cíntia, você teve um episódio de violência doméstica e como é que você viu o apoio dos setores da esquerda ao seu caso? Eu fui muito bem acolhida pela... Mais do que pela direita? Infelizmente, mais. Não que eu não tenha recebido o apoio da direita, eu recebi apoio de muitas seguidoras, abraços em palestras, até quando eu fui palestrar em Portugal, em 3 palestras que fiz lá, eu recebi muito apoio, sim. Mas as críticas vorazes que teceram contra mim vieram de mulheres de direita, mas eu não me sinto ressentida, eu não tenho ressentimento porque eu fui uma delas. Essa é a questão. Houve um episódio durante o meu casamento em que o meu ex-marido lançou uma faca contra mim, isso está no boletim de ocorrência que foi vazado, e eu me lembro de que no dia subsequente a essa agressão, eu fui para os meus stories e acabei com a raça das feministas. E falei aquilo tudo que eu já falei, que eu não gostaria de repetir aqui. Falei. E eu entendo, sabe criança que pratica bullying na escola? É justamente a criança que sofreu violência, que sofre violência em casa. Então, eu olho para trás, agora, talvez mais madura, eu olho para trás e vejo que a raiva que eu tinha das feministas vinha da raiva que eu tinha daquilo que eu vivia na minha casa, no meu casamento. Então, eu precisava externar isso. Era um processo de negação. Porque a partir do momento em que essas mulheres tocavam naquele assunto, que a minha mãe desconhecia, que os meus amigos desconheciam, que todos desconheciam, até porque eu o tempo todo falava bem do meu casamento para que eu mesma acreditasse que eu havia dado certo. Porque o que a mulher conservadora quer? Ela quer dar certo na família, ela quer dar certo no casamento. Então, eu me lembro disso. Os piores vídeos que eu fiz contra as feministas foram justamente em dias subsequentes a agressões mais graves que eu sofri. Então, quando eu vejo uma parcela da direita acabando com a minha raça, eu não quero me vingar, o meu sentimento não é de raiva, o meu sentimento não é de ódio. Eu peço a Deus que em algum momento elas entendam que elas estão agindo contra elas mesmas. Logo, concluindo, eu não tenho ressentimento. Eu tento consertar o que eu fiz hoje. Todas nós, mulheres, queremos que tudo dê certo.
Eu também quero que o meu casamento dê certo. Eu também quero ver minha filha feliz. O que eu acho que está em debate entre nós é qual é o preço para isso. Né? Para mim, é visível que uma parte dessa felicidade, não minha, das mulheres do Brasil, da imensa maioria das mulheres que não tem a condição que eu e tu temos, né? Está na possibilidade de políticas para as mulheres serem construídas. Ter a creche faz uma mãe feliz. Ter com quem deixar as crianças depois das 5h30, enquanto se desloca do trabalho para chegar na comunidade, é ser feliz. Não ter um filho morto pela violência do Estado é ser feliz. E eu falo só sobre esses temas corriqueiros para que a gente conecte a pauta das mulheres com os grandes temas do país. Não ficar no posto de saúde esperando a ficha e perder aquele dia de trabalho. Então, quando tu falas isso, eu entendo as mulheres conservadoras, porque há uma construção social de que a nossa felicidade se dará dentro de um relacionamento. O que nós feministas afirmamos não é que essa não é uma possibilidade, mas é que existem outras possibilidades, né? E que é preciso explorá-las e que elas passam, sobretudo, pelo reconhecimento de que um conjunto de políticas públicas são imprescindíveis para que as mulheres vivam melhor no nosso país. Agora, uma coisa interessante. Na minha opinião, eu não sou uma estudiosa do feminismo. Eu nunca li um livro sobre o feminismo. A minha vivência é uma vivência de quem sentiu na pele, na carne, fisicamente, psicologicamente, as dores das consequências do machismo. E eu gostaria muito, 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 muito que as mulheres conservadoras conversassem mais sobre violência contra as mulheres. E é uma opinião, eu posso estar completamente errada, mas eu tenho a seguinte opinião. A feminista tem menor chance de sofrer agressão porque está mais preparada para lidar com o agressor. Por quê? Porque a feminista discute, ela fala com a amiga, ela sabe o que é a punição por silenciamento, ela sabe todos os passos da violência psicológica, ela entende. A conservadora, de um modo geral, não discute isso. Ela considera que é tudo mimimi, que é tudo bobagem. E eu entendo porque a conservadora pensa assim. Ela pensa assim, de um modo geral, porque existe um estereótipo, uma caricatura atrelada à feminista. E essa caricatura faz com que a conservadora não queira tratar de nenhuma pauta feminista. E nesse jogo todo, nós perdemos.